Nesse vídeo eu vou mostrar como criar um componente esquemático no Altium a partir do zero. Para isso eu vou usar como exemplo o MCP1423 da ON e vou mostrar o passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma biblioteca esquemática nova. Então eu vou em File, New, Library, Schematic Library. O Altium vai criar uma biblioteca com um único componente sem nada preenchido, e isso se chama Component One. Caso você queira simplesmente adicionar um componente a uma biblioteca que você já tenha, basta ir em Tools, New Component. E o procedimento seguinte é semelhante ao que eu vou descrever agora. Caso o painel SCH Library não apareça, clica aqui embaixo em SCH, depois em SCH Library. O painel vai aparecer. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar um nome para o meu componente. Então eu marco o Component One e clico em Edit. Na caixa que surge com as propriedades, eu vou alterar o Symbol Reference para o nome do componente que eu quero, que no caso é o MCP1423. No campo Default Designator, eu vou colocar o designador desse componente. No caso vai ser o CI, e como eu quero que o Altium atribua uma numeração para ele, eu vou colocar a interrogação. Assim, no momento do Annotate, o Altium vai numerar o CI de acordo com o critério do momento. O default comment é o nome que aparece logo abaixo do componente. No caso, eu vou colocar MCP1423. Eu vou seguir o manual aqui e vou colocar exatamente a mesma descrição. Copy, paste. Por enquanto eu vou deixar essas opções e vou dar OK. O componente já está criado com a descrição. Vou salvar a biblioteca. Eu prefiro ter uma biblioteca para circuitos integrados, uma biblioteca de conectores e uma biblioteca de discretos, mas isso é preferência pessoal. A minha recomendação é que você tenha a sua biblioteca e só use ela. Isso para garantir que os componentes que estão em uso passaram por algum tipo de revisão. Se você precisar importar algum componente de uma biblioteca pronta do Altium, copie para a sua biblioteca, verifique se tem algum problema e use a partir dela. Vou nomear então, essa biblioteca vai ser a biblioteca de CI. Ok? Como eu já tinha um do exemplo, eu vou salvar por cima. Mas se você já tiver essa biblioteca, tome cuidado para não apagar o que não deve. Eu vou começar criando o componente adicionando os pinos. Os pinos são os elementos que o Altium espera que haja conexão. Os outros objetos desse símbolo são apenas objetos de desenho. Então eu vou criar os pinos de acordo com a tabela de pinos do datasheet. Aqui temos a descrição do pino, número, símbolo e a descrição de cada um. Então para colocar um pino eu vou em Place, Pin. Daí aparece o meu pino flutuando. Como em qualquer elemento do Altium, basta pressionar Tab e eu faço aparecer a caixa de propriedades do elemento que eu estou adicionando, que no caso é o pino. Então eu venho aqui que o primeiro pino é o Enable, a descrição é Low Battery Detector Input and Enable, ou seja, ele é uma entrada. Então eu vou copiar essa descrição e vou colocar aqui, Enable, Designator 1. O tipo dele é uma entrada e a descrição eu colo aquela aqui embaixo. Algumas coisas a se observar. Do lado do Display Name e do Designator tem um campo de Visible. Esse campo pode ser marcado de acordo com a conveniência. Por exemplo, você pode criar um conector onde não interessa o Display Name, apenas o número do pino. Então basta desmarcar aqui. Ou você tem uma porta lógica, por exemplo, que são vários pinos que não te interessam o número, apenas saber a função dela, então você pode desmarcar aqui. Ou mesmo em resistor e capacitor, onde o número do pino normalmente não é relevante. O Electrical Type serve para o Altium fazer a verificação do esquema elétrico. Ele não é um item obrigatório, mas colocá-lo é de grande valia, porque o Altium pode verificar se tem duas entradas ligadas juntas ou entradas flutuando, pode ver se tem duas saídas juntas que pode gerar algum tipo de curto, pode verificar se tem componente faltando alimentação e coisas do gênero. O campo descrição, eu vejo que ele pode ser útil quando você está criando um componente a partir de um manual que tem uma cópia controlada. E você não pode disponibilizar esse manual para quem mais vai mexer num circuito. Então a descrição pode ser uma ajuda
para quem for trabalhar no layout ou mesmo escrever o esquema, mas de qualquer forma é opcional. E um último ponto dessa caixa é o comprimento do pino. O padrão do Altium é ter 30. Eu acho que 30 é um comprimento muito grande, até onde eu já trabalhei, e eu prefiro trabalhar com 20, que é um tamanho intermediário e é tranquilo de se trabalhar. Então dou OK na caixa. O Altium já está com o pino posicionado. Com a barra de espaço, eu consigo girar 90 graus esse pino. Então vou girá-lo de modo que a entrada fique para o lado esquerdo. Clico, solto. Vou para baixo com o mouse e pressiono o Tab. Para acelerar o processo, eu recomendo usar o teclado. Então aqui já dá para ver que o display name já está marcado. Eu vou verificar o que é o display name do 2, que é o ref, que é uma saída de referência de tensão. Então ele é o ref, pino 2. O Altium já numera automaticamente o número do pino. Eu pressiono Tab, eu consigo avançar na minha lista de campos e Shift Tab eu volto. Por exemplo, estou no Ref, Tab, eu fui para o Designator 2, Tab, eu estou no Electrical Type. Eu posso escolher o Electrical Type diretamente com o mouse, eu digito OU, que ele já vai marcar a opção Output. No Tab de novo, na descrição, eu colo a descrição, pressiono OK. Observe que o pino ainda está flutuando e eu posso usar as setas do teclado para posicionar esse pino. Então eu pressiono seta para baixo, por exemplo, escolho essa posição do Enter. O Alt adiciona esse pino e já permite adicionar o seguinte, que ele numerou como 3. Pressiono Tab, volto no manual. O pino 3 é uma entrada, é o Output Voltage Feedback Input, então ele é o FB, pino 3, IN de Input, Ctrl V na descrição, Enter, seta para baixo, Tab. O pino 4 é o Ground, então GND. O Ground é um pino de alimentação, então portanto é de Power. E a descrição dele é Ground. Enter, seta para baixo, Tab. O pino 5 é o Power Output, ele é uma saída. Então é o Out. E apesar de ser Power Output, é uma saída gerada pelo chip. Então ele é uma saída. Output, ou Ctrl V, colei a descrição. Agora eu vou para a direita para colocar o pino 6. Pressiono Tab. Vejo que o pino 6 é o Battery Supply Input Pin, que apesar de ser descrito como Input Pin, ele é a entrada da alimentação do meu circuito, então ele é um sinal de Power. E eu colo a descrição. O pino 7 é o ponto de conexão dos dois transistores MOS internos, que é o LX. Então ele é um output também. LX, pino 7, output, colo, Enter. Seta para cima, Tab. O pino 8 é uma entrada, é o Auto Discharge Input, é o ADEN. Então, ADEN, pino 8, IN de Input, cola a descrição, Enter. Enter de novo, seta para cima, Tab. O pino 9 é o Low Battery Detector Input, também é outra entrada. LBI, pino 9, Input, Low Battery Detector Input. Pino 10, Tab, é o LBO, que é o Open Drain Low Battery Detector Output. Observe que apesar de ser uma saída, ele é um sinal Open Drain. Então o Out tem a opção Open Collector aqui. As outras opções do Electrical Type que a gente não listou são I/O. Normalmente é quando um pino de microcontrolador que pode assumir as duas direções. O passivo é quando você não tem nada definido para ele, pode ser, por exemplo, um conector. O High-Z é um pino que fica em alta impedância. Emissor aberto é quando a saída dele é a ponta de um emissor ou de um source. E o Power nós já listamos. Então vamos deixar como Open Collector. OK. E pronto, terminei de inserir meus pinos. Botão direito ou a tecla ESC. Está feito. Salvo minha biblioteca. Só que agora só tem a descrição dos pinos. O que eu preciso colocar é o desenho do símbolo. Para isso eu vou usar o comando Place, ou a letra P, Rectangle.
Daí um retângulo vai flutuar. Aqui basta eu escolher as duas quinas. Clica, solta. Vou até a quina de baixo. Clica, solta. Observa que o retângulo ficou na frente do nome dos pinos. Então eu vou usar a opção Move, Send to Back. Clico em cima do retângulo. Ele vai para trás. E pronto. Assim já temos o símbolo criado. E podemos fazer com que o Altium verifique esse componente para ver se algo faltou. E isso é feito em Reports, Component Rule Check. Ele vai fazer essa verificação em todos os itens da biblioteca. No meu caso, como eu só tenho esse, ele vai fazer apenas nesse. Então, na biblioteca, ele vai procurar por pinos duplicados e nomes de componente duplicado. Vai procurar por falta de descrição, falta de footprint, falta de default designator, falta de nome de pino, falta de número de pino e falta de sequência. Por exemplo, eu tenho o pino 1, 3, 4, 5, 6. Ele vai falar que está faltando o pino 2. Então dou OK. Ele vai gerar um erro para mim. Ele vai gerar o erro que eu não tenho nenhum footprint associado a esse chip. O footprint é o nome do símbolo do PCB que está associado a esse componente. Para adicionar um footprint, basta clicar em Add Footprint, digitar o nome diretamente aqui ou escolher um. Como eu não tenho footprint DCI criado, eu vou por exemplo, vou assumir que ele é o TSOP 10. Quando eu digito o nome, o Altium já encontra, ele coloca o desenho que ele encontrou. Dou OK. E se eu vier de novo em Reports, Component Rule Check, marco todas as opções que me interessa verificar, ele não vai dar nenhum erro. De qualquer forma, eu vou deletar esse TSOP 10, porque eu não quero colocar uma informação errada na minha biblioteca. Então, apaguei, salvo. Bom, aqui o componente está pronto para uso. Eu posso colocar no meu esquemático e começar a trabalhar. Porém, tem uma coisa. Eu vejo que tem vários componentes que ligam entre dois pinos e exigem até um espaço maior, ou até que eu melhore a disposição. Por exemplo, entre o LX e o BAT tem esse indutor de 5.6 micro. Do BAT até o terra tem um capacitor. Do Alt até o terra tem outro capacitor. O feedback ele recebe um divisor resistivo do Alt e do GND. O Enable vem de algo de longe, então não preciso me preocupar muito, assim como o ADEM. O LBO é uma saída Open Drain, então ela vai exigir um pull-up, então eu tenho que pensar em algo do gênero. Então, pensando nisso, eu vou redistribuir os meus pinos no componente. Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer isso para longe. Vou colocar as minhas entradas do lado esquerdo. Vou colocar o BAT aqui e o GND aqui. O GND ele pode ficar tanto do lado esquerdo quanto do direito. O que eu não recomendo é colocar o GND da forma que eu vou mostrar aqui, virada para baixo. Isso porque em alguns momentos pode ser necessário espelhar esse símbolo ou girá-lo 180 graus. Isso fará com que o GND fique para cima. E sair com o fio para cima para depois descer para o GND não fica muito claro no esquema. Então eu vou colocar o GND abaixo do BAT. Vou colocar o LX, que tem um indutor que liga com o BAT, próximo ao BAT. Vou pegar o Enable, o ADEM, que são as entradas praticamente independentes, vou deixar eles para cima. O LBI, que vai provavelmente entrar num divisor de tensão com a bateria, vou colocar aqui. O LBO, vou colocar alinhado com o LBI. O Alt, que vai servir de ponto para o pull-up do LBO e para o divisor do FB, eu vou colocar aqui no meio, e o FB embaixo. E o REF, que simplesmente é um capacitor por terra, eu vou ligar aqui, alinhando os componentes. Eu já dispus meus componentes, mas ainda tem um problema. Não existe espaço suficiente para colocar um capacitor entre o BAT e o GND.
Isso vai fazer com que eu tenha que girar o capacitor ou fazer as ligações com ângulos. A minha recomendação é distanciar esses pinos de acordo com o componente que vai ser ligado a eles. Por exemplo, eu sei que do LX até o BAT vai um indutor. O indutor tipicamente tem 60 unidades de distância entre os pinos. Eu vou pegar o BAT, que está aqui, vou deslocá-lo 60 unidades para baixo. Usando as setas, eu apenas pressiono uma vez 10, 20, 30, 40, 50, 60. Esse deslocamento é dado pelo grid estabelecido, que está aqui embaixo, no caso é grid 10. Para trocar o grid, basta pressionar a tecla G, que ele troca para o grid de 1, grid de 5 e grid de 10. Minha recomendação é sempre trabalhar no grid de 10. Isso porque esse grid permite colocar texto entre os sinais, sem que um interfira no outro. Também deixa o esquema claro de se ver. E é o grid que normalmente está no esquemático. Quando se usa um grid no esquemático diferente do grid da biblioteca, isso pode gerar problemas como, por exemplo, o sinal aparenta estar conectado ao pino, só que não está, de acordo com o nível de zoom. Quando se tem, por exemplo, um grid de 1. Ao invés de ele conectar, ele está a uma distância do sinal. Então, na hora de olhar para o esquema, você vê que ele está conectado, mas na hora de fazer o layout, você vai ver que ele não está. Existem alguns ajustes no Alt que permitem que ele mostre esse tipo de problema. Mas já trabalhar num grid que minimiza esse tipo de erro, já se ganha um bom tempo. Bom, continuando, eu sei que do BAT para o GND tem um capacitor. Na minha biblioteca, o capacitor tem 30 unidades de distância. Então eu venho aqui, 10, 20, 30. Eu vou descer o meu sinal do ref para cá, porque o ref vai sair de um capacitor e vai ligar no sinal do terra no esquema. Vou colocar o FB também mais para baixo, porque do FB vai ser um resistor que vai ligar para o terra. Agora, do FB para o Alt tem um resistor. O resistor é distante de 50 unidades entre seus terminais. Então, vou trazer aqui e vou fazer 50. 10, 20, 30, 40, 50. E o LBO também eu vou fazer 50 para ter o pull-up. 10, 20, 30, 40, 50. Bom, aqui já dá para ver que eu tenho mais ou menos o componente posicionado. Eu vou trazer o Enable e o ADEM um pouquinho para baixo. Vou arrastar meu retângulo para cá. E para crescer o retângulo eu clico uma vez nele. Aparecem essas 8 alças de dimensionamento. Eu arrasto a alça inferior esquerda até o ponto que me interessa. Salvo. E aqui eu tenho o meu símbolo criado. Uma outra coisa que tenho costume fazer é colocar cores nos pinos de alimentação. Isso facilita a visualização de pinos que não estão ligados de alimentação e também ajuda a diferenciar chips que têm duas alimentações distintas. Por exemplo, chips que são alimentados em 3,3 e 1,8 volts. Normalmente eu coloco a cor vermelha para o 3,3 e laranja para o 1,8. Fica mais fácil de unir os pinos, até de criar o próprio símbolo, e ajuda a minimizar os erros. Então, duplo clique no BAT. Eu clico aqui embaixo na cor, escolho a cor número 5, que é o vermelho. Ok, ok. No GND, duplo clique, clico na cor número 6, que é o azul escuro. Assim eu diferenciei os dois pinos de alimentação dos demais pinos. Salvo. E a última coisa que eu passei a vir trabalhar é usar uma biblioteca de componentes geral. O que é essa biblioteca? Nada mais é que uma base de dados onde eu coloco todos os parâmetros do meu componente e faço com que o Alt utilize esses valores no meu símbolo. Isso facilita enormemente na hora de gerar a lista de materiais e na hora de gerenciar componentes. É claro que você pode simplesmente vir no Edit e adicionar os parâmetros, por exemplo, quero colocar o parâmetro part number, fabricante, tudo direto na biblioteca. Só que tem casos onde isso fica bastante trabalhoso. Por exemplo, quando nos resistores,
Criar um símbolo de resistor para cada valor usado é algo maçante e também repetitivo. O dia que você precisar mudar o símbolo do resistor, você vai ter que mudar de todos os valores criados. A sugestão então é criar uma base, onde essa base vai ter um código único para cada componente e o Altium vai pegar esses valores e colocar no seu esquema de acordo com o código que você colocou. Bom, como fazemos isso? Clicamos aqui em Edit, Add, eu vou criar o primeiro campo que é o campo código. E esse valor eu posso preencher no esquema elétrico ou eu posso preencher aqui na biblioteca e toda vez que eu adicionar esse componente ele vai vir com esse código. Claro que eu posso mudar depois. Código 1. Feito isso, quando for feita a sincronização de biblioteca, o Altium já adiciona os outros parâmetros, mas você pode adicioná-los aqui. Uma dica é criar o parâmetro exibição, ou exibir, que nesse parâmetro eu vou colocar o que eu quero que seja exibido abaixo do componente. Nesse caso eu quero que seja NCP 1423. Qual que é a vantagem disso? Vamos dar um exemplo num resistor de 12K, 1%, 0402, 100 ppm. No seu esquema elétrico você não quer que seja exibido tudo isso por questões de estética. Você quer que seja exibido apenas 12K 1%. Então você define isso na sua base de dados e quando fizer a sincronização com ela, o Altium irá apenas exibir esse parâmetro. Mas tem casos, por exemplo, onde você quer que seja exibido um parâmetro específico. Vamos supor que você tenha um resistor de 0,5%, que seja 0402, mas tem uma potência maior. É algo bem específico e você quer que fique explícito. Então, na base de dados, você pode preencher aquele campo para exibir toda essa informação. E você não precisa fazer isso em todo o esquema. Assim, o dia que você mudar aquele componente, o Altium já vai atualizar as inscrições e não vai precisar ficar fazendo tudo à mão. Então, aqui eu tenho que vir em Default Comment e marcar a opção Exibir, igual exibir. Ou seja, o Altium vai pegar o valor que está dentro desse parâmetro e vai colocar abaixo do componente. Os outros campos que eu recomendo ter são Part Number, Fabricante, nome do símbolo esquemático e nome do símbolo PCB. Isso evita um outro problema também de você definir um componente com um footprint, mas o footprint cadastrado padrão na biblioteca ser um que não é aquele. Por exemplo, você criou um resistor que tem que ser 0402. Só que o padrão da sua biblioteca é 0603. Se você não pede para o Altium atualizar junto com a sincronização dos campos, você vai ter que checar depois, na geração da lista, se não tem nenhum componente com um tamanho diferente. Fazendo esse vínculo, isso já é feito automaticamente, o Altium te informa durante a sincronização que ele vai trocar o footprint de 0603 para 0402. Então eu dou OK e aqui meu componente está criado. Eu posso criar um esquemático novo, File, New, Schematic. Volto na biblioteca, dou um place nele e ele já está pronto para ser usado. Observe que como definimos as entradas e saídas, o Altium já marcou todas as entradas que estão flutuando. Então, no momento de fazer o esquema, você já consegue visualizar erros. Então, por exemplo, eu posso vir na minha biblioteca de colocar o meu resistor aqui, Res2, duplo clique. Observe que ele já encaixa direitinho entre o Alt e o feedback, entre o Alt e o LBO. Posso colocar o meu indutor entre o LX e o BAT. Posso colocar o meu capacitor entre o BAT e o GND, do ref para o terra. Posso colocar o símbolo aqui. Eu posso colocar mais um resistor para cá, que vai ser entre o feedback e o terra. Posso trazer isso aqui para cá. Bom, mas isso é assunto para uma outra aula. É apenas uma demonstração de que colocar o espaço correto para os componentes deixa o símbolo bem mais fácil de ser lido e mais prático de entender.
Então, entender um esquema assim é muito mais fácil do que entender um esquema dessa forma. Bom, é isso. Então, nessa aula eu mostrei como criar um componente a partir do zero, como definir os pinos e como dispô-los no componente. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de outro vídeo, coloque nos comentários que eu procurarei respondê-los. Se inscreva nesse canal para receber atualizações sobre o Altium e programas afins. Obrigado, se você gostou dê um like, se não gostou dê um dislike, mas dê sua opinião.